deputado do PT do Paraná, Renato Freitas, mais uma vez foi hostilizado no plenário, só para variar um pouquinho, né? Agora por seus colegas. Isso após a agressão na rua e a perseguição que vem sofrendo no campo político. Teve um deputado que chegou a fazer acusações graves contra ele. Que acusações são essas? Vamos perguntar para Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. A perseguição continua, né? Não pode ser um parlamentar de esquerda combativo que a perseguição ela vem. Exatamente, Sofia. A perseguição vem. O Renato ainda tem um outro fator, né? Que é ser um homem negro. Então, né? Nesse caso ainda tem um agravante, né? Porque, desculpa, Sofia, falar do Paraná, mas aparentemente no Paraná você não pode ser homem negro de esquerda, porque você vai ser perseguido. Né? Se você já for uma pessoa de esquerda, você já é perseguido. Se você for um homem negro, você é perseguido. Se você for mulher, aí dependente também da cor da pele, você é perseguido quando você está na esquerda. A gente tem também exemplo aí da vereadora, né, de Curitiba. Infelizmente, é um cenário que a gente vem acompanhando, é um cenário político. É interessante, tá? O Renato, Sofia, ele é um deputado que hoje ele está no PT, mas ele foi do PSOL, e quando a gente vai olhar o cenário desses vereadores, deputados que são perseguidos, quase majoritariamente são do PSOL, né? Então é bem interessante entender que eu acho positivo de um cenário, porque se você está sendo perseguido é porque você está fazendo bem o seu trabalho diante de uma estrutura que não quer você. Então, tem um único ponto positivo, mas é necessário a gente falar isso para o olhar que a gente vai ter nas próximas eleições. Então, sempre votem em quem está mais à esquerda, gente. Eu acho que é um primeiro ponto aí para a gente fortalecer essas candidaturas. Eu vou te pedir, Sofia, a gente já falou muito sobre a briga do Renato na rua. Renato alega legítima defesa. A gente tem várias imagens que trazem isso, comprovam isso. E eu vou te pedir para trazer, por gentileza, o primeiro vídeo. Sim, gente, é da Jovem Pan, mas não reclamem comigo, porque tem um corte interessante. Eu gostei muito desse corte. A Jovem Pan dá o tom assim desde o começo. Eu acho fantástico. Vamos ouvir, Sofia. Que medo do que vai sair disso aí. Legítima defesa nessa briga. Aqui nessa casa, para não serem vistos, todos apontam para mim e me acusam de quebra de decoro. Mas desde quando legítima defesa é quebra de decoro? Eu pergunto a cada um de vocês. Então, por favor, vamos falar de decoro. Ameaçar de morte a ex-companheira, como os áudios do Denian Couto mostram, não é quebrar decoro? Gritar, cala a boca que eu vou te matar, xingar de puta, vadia, retardada, ser reincidente na agressão contra 4 mulheres e ainda posar de moralista. E a operação pataquada do Tito Barrichello, pegando fuzil, colete à prova de bala, simulando um falso mandado de prisão. Isso tudo para defender os amigos, os comparsas dele. Isso não é quebra de decoro? E a propina do Ademar Traiano, que pediu 300 mil reais, confessou, é corrupto de papel passado, ofereceu propina, meteu a mão na cumbuca. Isso não é quebra de decoro? E o Ricardo Arruda? Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, rachadinha, assessor dele comprando passagem para ir para a Europa, pagando hotel com cartão de crédito do assessor. Coisa vergonhosa. Será que a melhor defesa foi o ataque? Renato Freitas não tinha argumentos para falar sobre a conduta? Porque o pessoal pergunta aqui em Sanidade, por que se trouxe Jovem Pan? Porque a Jovem Pan fez um recorte maravilhoso, né? A jornalista aí tenta manter aquela ideia de imparcialidade, mas será que a melhor defesa foi o ataque? Gente, ele não tem mais nada a perder, até porque a gente sabe que o Conselho de Ética já tem uma formação de uma comissão para apurar a briga na rua. A gente sabe que o Renato ele já é perseguido e agora a gente vai ver aí o recorte que a Jovem Pan trouxe dos deputados respondendo ao Renato. Sofia, só piora. Meu Deus. Só piora. Dele resolveu trazer casos antigos de outros parlamentares. E aí, Denian Couto, do Podemos, e Ricardo Arruda, do PL, que foram citados nesse discurso, retrucaram as acusações feitas por Renato Freitas. Vamos escutar, então, como foi agora esse embate. O deputado Renato Freitas... Só uma coisa, gente, as acusações não foram feitas por Renato, as acusações foram feitas pela companheira à época, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal.
O Renato só trouxe a público. É importante a gente pontuar isso. São acusações legítimas. O caso do Trajano é muito escandaloso. Sofia está aí no Paraná, pode contar Cara, até. o caso do É Trajano, assim, basicamente, ele só tá livre porque ele aceitou devolver parte do dinheiro, porque ele literalmente fez um acordo de não persecução penal. Ele literalmente assumiu o crime, fez um acordo para não pagar por ele. Vamos continuar. é o nível, é o nível. Vamos ouvir aí os deputados falando, Sofia. Eu verdadeiramente não sei se ele está sóbrio ou sob o efeito de algum entorpecente. Meu Deus. Mas ele deveria saber, ele sabe, mas como ele é canalha, ele parte de um tema que está absolutamente resolvido na justiça, arquivado e transitado em julgado, em que foi demonstrado, e os senhores e as senhoras aqui sabem, que se trata de uma mentira. Mas eu verdadeiramente não espero nada deste cidadão. Vou propor um novo processo disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Esse é um tema, portanto, falso, com decisão judicial resolvida. Mas, para quem briga na rua e para quem admite que fuma maconha e planta droga em casa, eu não espero nada diferente disso. E interessante que ele é formado em Direito. Maconheiro sim, corrupto não. O deputado maconheiro, ele é formado em Direito. E como é que ele vem me acusar se eu não fui julgado em nada? Eu não tenho nenhuma condenação na minha vida. Eu tenho denúncias infundadas, diferente do senhor que tem 17 passagens pela polícia. O senhor que maltratava a sua companheira. O senhor que mandou a tua funcionária grávida ir embora. O senhor que invadiu o supermercado, invadiu a igreja, agrediu covardemente o cara na rua e depois se vitimiza pela corzinha da pele. É canalha mesmo, e maconheiro, e mau caráter. Ali se tornou uma disputa por. Gente, mas de novo essa história de invadir a igreja, a própria diocese já falou que ele não invadiu porcaria nenhuma. Sofia, e sempre vai ser nessa linha, sabe? A gente teve recentemente o Renato falando que ele não usava o canabidiol, que ele era maconheiro, e ele volta a falar isso, inclusive. Obrigada, tá, Renato? Porque poucos políticos eles têm coragem de falar sobre isso. Olha, eu sou maconheiro. E a gente, né, que é a favor da liberação, da descriminalização do uso da maconha, do cannabis, fala sobre a criminalização por um viés que é um viés apenas racista. E tem dados sobre isso, tem documentos sobre isso. Eu sempre que falo desse assunto, eu gosto de citar a Luísa, gente, eu esqueci o nome da Luísa, mas eu vou trazer aqui o nome dela. Mas ela tem um livro que é O Fumo de Negro, ela é uma pesquisa de mestrado que ela fez na UFBA, se eu não me engano, e ela escreveu um livro, né? O trabalho dela virou um livro. Vejam, toda a coleção, tem Fumo de Negro, Fumo de Angola, é uma coleção maravilhosa de vários pesquisadores, e no livro da Luísa Saad, o sobrenome dela, ela traz um histórico com documentos de como a criminalização da maconha nas Américas, sobretudo no Brasil, no país pós-colonial, aconteceu. E a conclusão é que foi puramente racista. Ponto. Sabe? A gente está falando de pesquisa, a gente não está falando de opinião, e é importante que a gente fale sobre isso, traga isso. E aí o Renato vai lá e fala, eu não uso cannabis, eu fumo maconha, não sou canabiseiro, sou maconheiro. E é importante também trazer esse olhar pela criminalização da maconha e das vítimas, né, do sistema, as vítimas da violência policial e das violências sistemáticas em relação a fumar a maconha. E ele fala que planta e está tudo certo, sabe? A luta é outra luta. E aí o que a gente tem são os deputados se colocando contra ele. Inclusive o Renato, eu vou te pedir para trazer um outro trecho, Sophie, a Mídia Ninja faz uma cobertura muito legal das pautas do Renato e publicaram na íntegra a fala dele, depois vocês podem até verificar. E aí tem um outro trecho que ele explica, inclusive, a atuação desse rapaz, como se deu a violência no final, né? Mas ele fala um pouquinho dessa atuação desse rapaz, que volta depois de uma primeira agressão de 15 segundos e volta com mais pessoas ali para continuar a briga, filmando. Por favor. Iguais as dele. Camisetas e calças pretas, o que para mim já indica que ou trabalhavam no estacionamento
ou são filhos ou parentes da proprietária do estacionamento, que não nos concedeu as imagens e ainda foi racista com a nossa equipe. Dos 5 assessores, ela cumprimentou um. Veja que coincidência. Eram 5 assessores, 4 negros e um japonês. Adivinhe quem que ela cumprimentou e abriu diálogo? Racistas, malditos racistas. Vieram filmando como se fosse um espetáculo já preparado, armado, encenado. Fica a dúvida. E o Wesley se colocando na frente do meu carro, procurando a qualquer custo recomeçar a briga para ganhar views, para filmar, para lançar na internet. E por isso, e justamente por isso, eu não deixei que meu amigo intervisse, já que desde o início ele queria brigar comigo. Se quer paz, eu quero em dobro, mas se quer guerra, terá. Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande pelas ruas de Curitiba de cabeça baixa e humilhado, porque aqui tudo que nós fazemos é criminalizado, como está sendo criminalizada a minha legítima defesa. E quem é Wesley, que age como agressor, mas faz pose de vítima? Quando convém, ele paga de pit boy, vaidoso, racista, faz posts nas redes sociais exaltando suas brigas nas baladas, intimida pessoas usando simulacro de arma de fogo lá onde ele mora, e publica vídeo da briga cortando os trechos em que ele apanhou, se vangloriando de ter quebrado o nariz do vereadorzinho do PSOL, como ele disse. Era isso, Dai? É isso, Sophie, é isso, né? O Renato, a gente já sabe, né? Renato não faz a linha de renunciar ao mandato para não sofrer uma cassação, assim como Glauber, né? Pelo contrário, eles vão para cima, e é importante que a gente, mais uma vez, reafirme que é exatamente por causa das suas lutas que essas pessoas são alvo, e um alvo constante, de violências sistêmicas, inclusive com graves acusações que foram feitas contra ele aí pelos outros deputados. E teve muito mais, inclusive, Sofia, em diversos momentos. Mas a gente deixou aí a Jovem Pan com a seleção dos 2 trechos mais caóticos. E, de fato, assim, eu acho que o Renato é um cara muito... Desculpa, eu tenho um pessoal foda. De verdade, porque ele não abaixa a cabeça, e isso incomoda muito quem acharia que ele realmente faria alguma coisa nessa linha, ia abaixar a cabeça, não ia revidar, e ele vai atirando. E tem muito motivo, inclusive, para ele ir atirando, né? Porque não faltam são provas e denúncias contra os colegas que estão ali no pacto para derrubá-lo. É isso, Sophie. Perfeito, Dai. O Renato, a gente estava comentando em outro corte, né, sobre o Glauber Braga, como você não pode ter um parlamentar de esquerda combativa que ele já começa a ser perseguido pelos seus colegas, um parlamentar honesto que já começa a ser perseguido pelos colegas, e aí a gente está vendo de volta. A gente está vendo um parlamentar de esquerda, combativo. Ele não é mais do PSOL, ele é do PT, mas já foi do PSOL e, sinceramente, para mim, ele tem muito mais cara de PSOL do que de PT, mas enfim. Ó, a Dai concorda comigo. Então, mas essa perseguição, o Renato ele já vem sofrendo há muito tempo, e da última vez ele caiu para cima. Ele já vinha sofrendo perseguição desde que ele se tornou vereador aqui em Curitiba. E daí, tanto bateram nele, mas tanto bateram nele, que ele acabou virando deputado estadual. Agora, tá vindo essa perseguição de volta. De novo, de novo, de novo. Dessa vez, direita, se vocês forem tentar caçar ele, tentem levar junto os direitos políticos, porque senão, e eu acho que vocês não vão conseguir fazer isso,
vocês só vão eleger ele deputado federal. É isso que vocês vão conseguir fazer. E eu vou achar lindo. Enfim, ficamos por aqui, Day. Por favor, Paraná, nunca pedi nada. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.